querido Padre Daniel, queridos internautas, vocês que nos acompanham pelas redes sociais aqui da Paróquia Sagrada Família, da Cidade Alta, em Araranguá. Deus seja louvado por essa semana da campanha das talhas de Caná, onde nós estamos vendo o tempo da quarentena, já quase cinquentena, mas estamos aí lutando, batalhando e tentando sobreviver a tudo isso. E aqui estamos rezando, celebrando a nossa fé, celebrando com alegria a palavra do Senhor e a Santa Eucaristia. Quero deixar 3 pensamentos do Evangelho para depois entrar então diante daquilo que nós estamos celebrando hoje, da quarta talha de Caná. 3 pensamentos do Evangelho. Primeiramente, Jesus Cristo não é aquele que só diz o que os outros têm que fazer, Ele dá o exemplo. O Evangelho começa muito claramente dizendo: depois de lavar os pés dos discípulos. Há muitas pessoas que são peritas em dizer o que os outros têm que ser, ou dizer o que os outros têm que fazer, mas não são peritas em darem testemunho para serem exemplo para os outros. Há muitas pessoas que para os outros cobram fácil, dizem que é fácil, que é só querer, mas às vezes não dão exemplo. Jesus Cristo, antes de cobrar dos outros, Ele fez o que tinha que ser feito, mostrou o exemplo que era necessário mostrar. Ele desceu e lavou os pés, e descendo e lavando os pés, Ele torna-se modelo para todos nós. Por isso, a primeira lição do Evangelho é esta: saber que nós não somos mais que Cristo, mas se fizermos o que Ele fez, nós poderemos mudar muitas coisas dentro de nós e na vida daqueles que estão perto de nós. O segundo pensamento: aquele que come comigo levantou contra mim o calcanhar. Impressionante, queridos irmãos e irmãs, na história da humanidade, às vezes as pessoas que mais perto de nós estão, são elas que mais nos traem, são elas que às vezes mais nos apunhalam, são elas que às vezes mais nos machucam. Talvez por nos conhecerem muito, talvez por saberem muito de nós e às vezes usarem do que sabem de nós para nos machucar, talvez por nos conhecerem profundamente. Poderíamos elencar tantas outras coisas, mas o importante diante daquilo que o Senhor fala: aquele que come comigo levantou contra mim o calcanhar. Como a gente tem que aprender com Jesus a ter paciência até com aquelas pessoas que não vão com a nossa cara, que não são muito adeptas nossas. Termos paciência e deixar o tempo mostrar. Por quê? Poderíamos elencar várias coisas, mas entre uma e outra poderíamos dizer: tem pessoas que não vão com a sua cara, primeiramente porque gostariam que você fosse do jeito que elas querem e não do jeito que você é. Há pessoas que têm a tentação de fazer você ser o que elas querem. Eu não concordo contigo por isso, eu não concordo contigo por aquilo, eu não concordo contigo por aquilo outro. Mas você não concorda porque você não é eu, e você tem direito de não concordar comigo. Eu sou diferente de você, penso diferente de você, mas nem mesmo pelo fato de ser diferente de você, eu tenho que estar bravo ou brigado com você. Podemos ser diferentes, podemos pensar diferente, mas não podemos esquecer que nós comungamos o mesmo Cristo, que é Jesus. E as nossas diferenças não nos podem afastar, mas elas têm que nos ajudar a se aproximar. E o terceiro pensamento que nós podemos elencar da palavra do Senhor hoje é aquela muito clara que Ele continua ao longo dessa semana dizendo para nós: eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Ou seja, não são os meus afetos por uma pessoa, ou não são os meus afetos por alguém, ou os meus desafetos que devem reger aquilo que tem que acontecer, mas o que tem que acontecer no mundo deve ser regido por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Aquilo que está aqui na palavra, no Evangelho, é a palavra de Cristo, é isso que tem que acontecer. As coisas não podem acontecer de modo que só acontece se eu sou teu amigo, só se eu sou perto de ti. Não, eu conheço os que escolhi, eu conheço, mas é preciso se cumprir o que está na Escritura. Apesar de tudo, é preciso que se cumpra.
a gente é cristão. Eu posso ser muito seu amigo, mas acima da sua amizade está o cristianismo que nós professamos. Acima da nossa amizade está a palavra de Deus. Não é porque eu sou amigo que concordo com tudo que você faz de errado. Não é porque eu sou seu amigo que eu acoberto você em tudo que você faz errado. Não é porque eu sou próximo de você que eu dou um jeitinho para você. Aqui está muito claro para Jesus: conheço que escolhi, mas aqueles que escolhi devem saber que acima de qualquer amizade, acima de qualquer coisa, está a palavra. E no tema de hoje que nós celebramos, mulheres que querem engravidar, queria aqui situar-me diante de umas perguntas que sempre ouço diante das mulheres quando conversam conosco. Padre, por que eu não tive a graça de engravidar? Por que eu fiz tanta novena? Por que eu fiz talha de Caná? Por que eu fiz a desatadora dos nós? Por que eu fiz a cura e libertação e não ganhei a graça de engravidar? Por que eu não tive a graça de ter um filho? E aqui que eu queria fundamentar: Deus lhe responderá na hora certa. Infelizmente, o discurso religioso em nossa vida pode colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Está certo que nós temos o direito de acreditar na proteção divina, mas nós não estamos desobrigados de fazermos a nossa parte. É uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. O amor que a gente sabe que Deus tem por nós não pode nos fazer pensar que Ele fará tudo por nós. Um pai ama o filho, mas não pode fazer tudo pelo filho. Uma mãe ama o filho, mas não pode fazer tudo pelo filho. Eu gosto muito dessa expressão: nós só temos o direito de pensar no impossível depois que fizermos tudo o que era possível. Então, Deus nos protege? Sim, Deus nos protege, mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, eu peço que Ele me dê saúde, eu peço que Ele me dê um filho, eu peço que Ele me dê a graça de trazer um filho ao mundo, mas eu preciso fazer a minha parte para que esta saúde seja uma realidade na minha vida. O cuidado que eu tenho para comigo é expressão do milagre que eu preciso realizar diariamente, para que Deus me dê aquilo que eu tenho vontade de ganhar de Deus. A mão de Deus, ela está presente na nossa história, na minha de padre, na do padre Daniel, na sua de internauta, só que não me segurando como eu acho que ela me segura. Alguns desamparos são importantes para o nosso crescimento. A desproteção que nós sentimos na vida também é a mão de Deus em nossa vida, porque quem ama também desprotege, para que o outro fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar sozinho. Talvez um dos nossos grandes erros é que às vezes a gente quer acobertar demais as pessoas e não deixamos ela baterem a cara na parede como tem que bater às vezes para crescer na vida. E proteção demais estraga as pessoas. Proteção demais faz com que se tornem pessoas muito moles na vida. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece a nossa vida de compreensão de Deus, é a capacidade que a gente tem que aguçar de compreender e ouvir a voz dEle na nossa história e no nosso tempo. Deus me protege sim, mesmo quando Ele fica distante de mim. Não é que Ele fique distante, nós é que nos sentimos longe, por causa dos contextos da nossa vida que nos desfavorecem. Quantas pessoas que dizem assim: poxa vida, a minha mãe está lá no hospital, está lá no fundo de uma cama, por que Deus não fez nada por ela? Eu rezei, eu fui tanta missa na minha vida, eu rezei tanto, por que Ele não cuidou da minha mãe? Por que eu rezei tanto, pedi tanto, por que Ele não me deixou engravidar? Por que eu não pude ter um filho? Às vezes a gente se sente longe de Deus por causa dos contextos humanos que nós vivemos. Não é que Deus esteja longe de nós, é o nosso sentimento de que Ele está longe de nós, de que Ele não cuida de nós, de que Ele não olha por nós. É aquele momento de desconsolo que parece estar abandonado pelo Senhor, e na verdade não é abandono do Senhor, é o nosso sentimento com relação a Ele. Este desconsolo que a gente sente às vezes de Deus, faz parte da desproteção dEle em nossa vida.
Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Quando a gente ama demais, o excesso de amor desprotege, não amadurece as pessoas. Fica eternamente madura uma pessoa que é muito super protegida e vai pensar que a vida é sempre um continho de fadas, é tudo muito fácil. Tem gente que tem a sabedoria de fazer tudo muito fácil, da boca para fora. Não posso me dar o direito de achar que Deus fará tudo por nós, que trabalhará por nós, que estudará por nós. Ele estará sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de enfrentar a parte que nos cabe enfrentar todos os dias na vida. Às vezes as pessoas vêm: padre, dá uma bênção na minha caneta que eu vou fazer um vestibular. Eu dei a bênção na caneta, mas eu sempre pergunto antes: estudou bastante? Porque não adianta abençoar a caneta se tu não botou aqui dentro na inteligência o estudo. Ai, padre, eu queria tanto passar nesse concurso, mas tu estudou? Então abençoa a tua caneta. Ou seja, uma coisa tem que proceder à nossa responsabilidade de enfrentar a parte que nos cabe. Quando você tem um filho que foi paparicado desde criança e não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descompasso da vida, ele tem que enfrentar o deserto da vida, ele não tem condições. Fazer o quê? Como nós enfrentamos o deserto? Percebendo os sinais de Deus, percebendo a presença de Deus, entendendo o querer de Deus, percebendo que a aparente desproteção de Deus tem um aparente cuidado sobre nós. Da mesma maneira que você, como pai e mãe, cria umas restrições para seu filho, para que ele possa crescer. Deus às vezes precisa dar umas restrições para nós, para que a gente amadureça na fé, para que a gente cresça na fé. Padre, mas poxa vida, estamos rezando 10 anos para ter um filho, estamos querendo tanto um filho. Pois é. E se você tivesse tido filho, será que você tem a fé que você tem hoje? Será que você reza como você reza hoje para alcançar essa graça? Porque também tem muita gente ingrata. Quer filho. Aí pede, toma as pílulas do Frei Galvão, faz a novena, e depois que ganha o filho, às vezes só traz para batizar, depois também não leva mais na fé. Então, meus queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas dão errado na vida, porque nunca lhes faltou nada. E você também observa que quando faltou demais, pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida e nas pessoas. Enfim, o equilíbrio é o que dá certo na vida. Vamos lutando, vamos batalhando, vamos enfrentando. Não desista porque a vida te disse um não. Não desista porque hoje você não conseguiu o que você queria. Eu já enfrentei situações difíceis que não bastava alguém dizer para mim: eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas, eram problemas meus, diziam parte da minha vida. Até ajuda você olhar para o lado e ver que alguém está dizendo: só estou aqui, sinta-te perto de mim. Mas é você que vai ter que dar conta da sua vida, é você que vai ter que enfrentar a sua história. Por isso, cuidemos com a superproteção, cuidemos para não proteger demais, cuidemos para deixar as pessoas enfrentar o que elas têm que enfrentar. A sensação de estar desprotegido é a sensação de sentir e de descobrir a condição nossa que é humana. A fraqueza humana está muito presente em nossa vida nessas horas de desconfortos, muito. Por isso, você que me acompanha nesse momento, quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente boicota-se o tempo todo. É impressionante como a mão de Deus age, nos dando consciência de que a gente precisa romper em nossa vida aquilo que não está bem. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, senão a gente vai nunca ser curado daquilo que é preciso ser curado. Por isso que eu queria terminar essa noite lhes dizendo: a gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade de um, de outro, afeto de um, de outro, porque às vezes aquilo que a gente queria não deu certo na vida.
Não seja assim. Deus sempre tem propósitos maiores para nós. Sempre. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para mendigar na vida. Nós não fomos feitos para sermos dependentes dos afetos dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido em nossa vida se for para atravessar os desertos e edificar em nós o melhor que está em nós, não o pior. Caso contrário, ele não faz sentido. Eu preciso viver os meus desertos, mas você precisa viver os seus desertos. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo, enfrenta. Vamos passar por este deserto, mas você precisa passar por ele, é necessário. Por isso me dirijo agora especialmente àquelas mulheres que desejam engravidar e que desejam trazer a vida ao mundo. Não são poucas as mulheres que hoje ainda não tiveram a graça de ter um filho. E não são poucas as mulheres que têm o sonho de terem um filho. Calma, Deus responderá as coisas certas na hora certa. A nossa ansiedade, as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas irritações não vão chegar a lugar nenhum. Eu sei que quando a gente quer e é com a gente que quer e não consegue, dói. Mas eu também sei que por detrás de tudo isso há um grande propósito na tua vida. Se tu não conseguiu ter um filho até hoje, há um propósito muito maior ainda para a tua vida. Se tu não conseguiu trazer ao mundo uma vida, há um propósito muito maior em tudo isso. É Deus que não quer? Não. É Deus que está te castigando? Não. É Deus que está te impedindo de ter esse filho? Não. São as condições biológicas que às vezes nos impedem. Agora, eu não tenho dúvida que toda pessoa pode sempre ter uma resposta de Deus na hora certa, mesmo quando as condições biológicas não permitem aquilo que a gente quer na vida. Por isso, eu convido você na sua casa, você que quer ter um filho, você que deseja isso na sua família, trazer essa criança para esse ninho da casa. Eu te convido agora, mesmo com esse desconforto que você vive, não te irrite contra Deus e não brigue com Deus. Porque se há alguém que sempre foi a favor da vida e que mais quer a vida nessa terra, é Deus. Se Ele não quisesse, Ele teria privado todas as mulheres do mundo de terem filhos. Mas Deus sempre quis a vida no mundo. Então não é vontade de Deus a qual você ainda não teve um filho. É por uma condição humana, muito humana, biológica, da medicina, mas não apenas de Deus. Deus está do teu lado e Deus está contigo. Por isso, eu queria convidar você agora a colocar nessa talha esse grande sonho e esse grande desejo.